Todos nós sabemos como funciona a diplomacia moderna, com embaixadas colocadas nos países uns dos outros e embaixadores se comunicando com chefes de governo recebendo suas ordens de casa. Mas como funcionava a diplomacia medieval, e uma parte do período medieval que é representativa é a fase de abertura dos 100 anos guerra. Bem, antes de mais nada, não houve embaixadas permanentes durante este período, exceto aquelas com o Vaticano, embora alguns embaixadores e diplomatas estivessem ligados a um tribunal do rei por um longo período. Se fossem aliados em uma guerra normalmente, embora os embaixadores não estivessem presentes, até um foi enviado para entregar uma mensagem. Esses emissários portadores de mensagens eram membros da nobreza ou clérigos de alto escalão, ou, se fosse um membro extremamente importante da família real, esses embaixadores recebiam ordens em uma lista de concessões ou exigências que eles podiam fazer, e muito disso foi deixado para seu julgamento ou capacidade. O sucesso veria promoção e recompensa, enquanto o fracasso os faria ganhar o descontentamento do rei, o que não era algo que alguém realmente desejasse agora. A diplomacia medieval operada dentro de duas estruturas que não são relevantes para as relações internacionais modernas. O primeiro foi o feudalismo e o fato de que muitos líderes deviam ter idade em lealdade a outros. Por exemplo, o Chuque da Bretanha devia lealdade ao rei da França, apesar de ser nominalmente independente. Mas isso não o impediu de tentar criar sua própria aliança com a Escócia às custas da França. Você também conhece Eduardo III, o rei da Inglaterra, que é duque da Aquitânia. Também devia fidelidade ao rei da França. Caso você esteja se perguntando, ele recusou, portanto, o início da Guerra dos 100 Anos. A segunda estrutura em que medieval a diplomacia operada fazia parte da palavra cristã que sustentava tudo, incluindo o feudalismo. A igreja exigia que fosse informada de todas as negociações e o Papa poderia teoricamente vetar qualquer proposta ou tratado de paz. Assim como quando a Escócia pediu a ele para usar esse veto para impedir a França de fazer uma paz separada com a Inglaterra, o Papa ignorou isso. Então, uma das ações diplomáticas mais comuns nessa época foi a criação de alianças, e enquanto a mais notável da Guerra dos 100 Anos foi a antiga aliança entre a França e a Escócia, aquela entre a França boêmia ou Oão, e então vamos usar esse como um exemplo. As alianças eram frequentemente garantidas por meio do casamento de filhos reais com nobres ou outros descendentes reais, como quando João, o herdeiro do trono francês, era casado com a filha do rei da Boêmia, a ideia sendo que a prole desses casamentos ligaria os reinos permanentemente. Enquanto na realidade isso geralmente levava apenas a conflitos dinásticos como a Guerra dos 100 Anos. A maneira como funcionava era que os pretendentes seriam propostos, dinheiro seria oferecido. Nos termos da aliança seria misturado ao longo de um período de anos. Então, e quanto às declarações de guerra? Bem, não havia nenhum ato formal de declarar guerra porque, francamente, não havia necessidade de um motivo ser que a guerra medieval demorava muito para começar a levantar. Um exército exigia que uma palavra fosse enviada ao reino para reunir as tropas, isso seria notado rapidamente por comerciantes de espiões e retransmitido para a parte que estava prestes a ser invadida, e nós para tratados de paz, esses embaixadores envolvidos viajando para o tribunal para fazer turnos, mas às vezes eles nem tinham viajar tão longe como para o rei João I da França em 1360, porque ele estava atualmente sentado na prisão inglesa, e isso cobre as principais formas de promessa medieval e como elas foram conduzidas barrando os negócios da igreja foi feito principalmente lentamente por nobres e clérigos enviados para discutir os termos e relatar que não houve declarações formais de guerra como no século XIX, e muito disso foi conduzido por meio da nuance de fidelidade que, caso você esteja se perguntando, poderia ser trocado, e uma coisa que os dominou foram os direitos da igreja e dos vales cristãos, que é o que o tornou fundamentalmente diferente da diplomacia de hoje. Espero que tenham gostado deste episódio e